eu já apresentei vários pitches na minha vida. E esses vários pitches, gente, foram, claro, bons, ruins, péssimos, maravilhosos. E com o tempo, você vai se aperfeiçoando. Então, o apresentar o pitch é aquela coisa, você aprende a apresentar para outras pessoas. Eu sou uma pessoa tímida, gente. Não pode parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. E a questão é, quando eu fui apresentar a primeira vez, eu fui com medo. Eu fui com incertezas. E essas incertezas fizeram com que eu realmente não tenha conseguido o valor que a gente queria. Então, praticamente, eu olhava na cara das pessoas ali, aquele um empresário, um outro cara, tinha umas 4 pessoas no dia que eu fui apresentar o pitch, que foi uma reunião, e aí eu vi aquela questão que, cara, o cara me olhava, eles me olhavam com uma cara assim de desdém, uma cara de nojo, o outro mexia no celular e aquilo me dava um desespero, aquele desespero começava, ai, meu coração estava palpitando, eu comecei a gaguejar, foi desesperador. Mas assim, é aquela coisa, é aprendizado. Eu não apresentei 1, 2 ou 3, eu apresentei, gente, dezenas de pitch. E a questão é, o pitch é uma apresentação, legal. Mas eu fui aperfeiçoando a minha apresentação no momento que eu fui falando com pessoas. Todas as pessoas que eu falava, eu fazia um pitch. Eu não precisava apresentar coisas, não precisava ter uma tela atrás de mim ou na minha frente para eu estar falando os dados da instituição. Mas a minha fala já vinha todos os dados do projeto. Eu já falava ali com minha apresentação com a pessoa que chegava na instituição, ela já estava ali. Então, toda vez que eu ia apresentar um pitch, eu vinha com essa fala já na minha cabeça. E eu só simplesmente acrescentava as coisas necessárias que estava ali na apresentação. Então, isso é importante. Então, quando a pessoa chegava ali, eu falava, poxa, o projeto, ele trabalha com 50 crianças com doenças crônicas, encaminhadas pelo Instituto Fernandes Figueira. Hoje nós temos crianças que têm um gasto mensal de R$ 600. Aqui, a média do gasto mensal das crianças aqui é R$ 600. Isso quer dizer que tem criança que gasta 300 e tem criança que gasta 1.500. Mas a gente deu uma média do gasto mensal por criança de R$ 600. A gente tem aqui o Pregomin, a gente tem o Letital, olha aqui a nossa dispensa, entendeu? Então eu falava, a gente tem todo um trabalho com atividade X, Y, aí é W, e aí aquilo e contava história para as pessoas. E isso, gente, foi melhorando a minha apresentação quando eu falava com a empresa. Entendeu isso da coisa? Eu ia treinando com as pessoas que iam chegando no projeto para conhecer o projeto. E na hora que eu fui apresentar um pitch de verdade ali, vamos dizer assim, o qual eu consegui um recurso, eu já tinha aquilo já internalizado. Essa é a ideia. Entendeu isso da coisa? Então, como eu falei, eu errei várias vezes por não saber algumas informações, errei muitas vezes de dar informações demais, errei muitas vezes de passar do tempo, e aí fui pegando aos pouquinhos e um belo dia, eu fiz uma boa apresentação, ao qual eu consegui um recurso. Eu já fui preparada, eu entendi o que é, eu fiz um curso para entender, eu estudei melhor para entender, ter aqueles 5, 6 slides pequenos, tá? Que eram bem objetivos. E assim, 6 slides, não, teve apresentações que eu tinha 15 slides, mas eu passava rápido, assim, para a pessoa entender e ter as informações ali, fotos, para as pessoas estarem mais motivadas quando eu mostrava foto de antes e depois de criança. Então, fez toda a diferença. E como eu disse, quando eu fiz essa apresentação treinando com as pessoas, e depois fazendo uma apresentação maior, que tinham quase 15 ou 20 folhas lá de slides, foi 5 minutos, mas eu já sabia o que eu falava. Eu sabia o que eu tinha que falar. Eu sabia os pontos estratégicos e, claro, o conhecer o quem eu estava falando. Porque eu trazia aquela pessoa para junto da gente. Então, assim, tinha fotos de crianças na festa de Natal com blusa do Flamengo. Então, muita gente é flamenguista, entendeu? Então, eu jogava essas estratégias, mini estratégias na apresentação que motivava as pessoas, que trazia essas pessoas para o meu mundo, que era o projeto social, e o meu mundo, que era aquelas crianças que precisavam de recurso para continuar tendo seu tratamento com o projeto social. Legal? Então, é uma ideia aí para vocês como é a situação. Então, gente, por que as pessoas não fazem ou não apresentam um pitch para fazer a captação de recursos? Então, gente, o medo. Gente, eu vi várias pessoas, e até hoje eu vejo várias pessoas falando, eu não quero fazer pitch porque eu vou me apresentar e as pessoas vão me julgar.
Gente, eu tive isso. Como eu falei, eu sou uma pessoa tímida, eu tive que trabalhar muito até hoje, quando eu vou fazer palestra, quando eu vou fazer realmente fazer mentorias, gente, eu tenho que me preparar, eu fico tremendo até eu ter a minha primeira apresentação com a pessoa, tá? Passar uns 10, 15 minutos ali, quando eu estou fazendo uma mentoria ou quando eu estou fazendo apresentação, assim, seminários, tá? Então, eu preciso 10 minutinhos depois eu já estou acostumando com o espaço. Claro que não, quando você vai fazer um pitch você tem 5 minutos. Mas é aquela questão, o teu medo, o julgamento das pessoas fazem você ter um medo tão grande que você fala, eu não quero apresentar mais pitch. Eu não quero nunca apresentar o meu projeto para as pessoas. Eu não quero nunca estar na frente ali de 2 ou 3 pessoas, porque isso não vai fazer bem para mim e não vai fazer bem para o projeto, porque eu não vou saber apresentar o projeto. Então, gente, esse medo de julgamento, ele acaba brecando muitas possibilidades para a gente. Ele cria, aqui não é nem cria, ele faz com que as possibilidades elas sejam rejeitadas. Faz com que a gente não consiga ter oportunidades de conseguir recurso para o projeto social. E assim, eu trabalhei como gerente administrativo, tá? Num projeto durante quase 8 anos na minha vida. E eu falava para minha presidente, para minha vice-presidente, a importância de ter elas, que elas são, e eu falo isso para você que é gestor do teu projeto hoje, que você está presidindo um projeto social, que é muito importante você saber fazer um pitch. Você. Por quê? Porque você representa a instituição. O seu CNPJ, o seu CPF está conectado com aquele CNPJ. Então, no momento que uma pessoa vai fazer uma apresentação, que, claro, Débora, mas tem grandes organizações que, na verdade, vão um captador de recurso. Cara, esse captador de recurso ele tem que ser fera, porque ele vai estar representando você e a instituição. Mas se você hoje não tem um captador, a melhor pessoa para apresentar o projeto, que conhece o projeto, que viveu, que presenciou, que idealizou esse projeto é você. Então, você é uma ótima pessoa para fazer um pitch. Então, a melhor coisa para você é você fazer o pitch e, claro, aprender a fazer um pitch. Não tenha medo das pessoas te julgarem, porque uma coisa é certa, todas as pessoas vão te julgar. Mas uma pessoa que vai te julgar e que vai fazer você subir ou descer é você. Porque o julgamento vem em primeiro lugar na gente. Se eu mesmo estou me julgando que eu não sou capaz, eu não vou ser capaz. Se eu mesmo estou me julgando de ser incompetente, de apresentar alguma coisa, eu estou falando que eu sou incompetente. Então, assim, meu julgamento de mim mesmo faz com que eu não consiga crescer, evoluir e apresentar melhor o projeto e conseguir mais recursos para o meu projeto social. Então, gente, não ligue com o que as pessoas estão falando. Você tem que fazer o seu melhor. Você tem que estar lá na frente, se você não tem um captador, de falar sobre o projeto. Porque a melhor pessoa que sabe falar sobre esse projeto é você, que já vivenciou anos e anos dentro da instituição. Tá? Outro ponto, assim, que eu vejo, assim, que as pessoas ficam com esse medo, esse receio de apresentar pitch, é a insegurança sobre o conteúdo. Gente, o conteúdo, gente, ele é importantíssimo. Ele faz toda a diferença para você conseguir ou não recurso através do pitch. Mas uma coisa é certa. Gente, você tem que se perguntar. Você tem que criar possibilidades de ter objeções. Então, assim, quando a gente para e vai criar o pitch, como eu falei, gente, as pessoas vão te perguntar. Então, você tem que conhecer o teu projeto. Eu fiz uma vez o pitch de uma instituição para a instituição, né, eu qual trabalhava, gente, que eu mal sabia o número de crianças. Eu não sabia vamos dizer assim, 3 doenças crônicas sobre as minhas crianças. Eu não sabia quanto a gente gastava mensalmente. Eu olhei e falei, ó, a gente gastou esse mês esse valor X. É assim mesmo. A gente tem mais ou menos 50 crianças, mais ou menos. Gente, mais ou menos não é mais ou menos. Eu tenho mais ou menos 50 crianças, mas eu também posso ter 35, mas eu também posso ter 60, mais ou menos 50 crianças. Eu falava com incertezas sobre realmente o projeto. Eu não sabia o número de crianças, eu mal sabia as atividades. Eu sabia as atividades, mas eu não sabia o porquê dessas atividades existiam para eu chegar no meu objetivo final. Eu sabia que o projeto tinha um gasto mensal de quase 30 mil por mês, mas eu não sabia para onde esse recurso estava sendo direcionado.
Eu não sabia se era para o recurso humano, eu não sabia se era direcionado para o atendimento, que era onde a gente passava os benefícios, eu não sabia se era direcionado para as outras atividades, eu não sabia. Então, eu tinha insegurança sobre o que eu falava. E isso prejudicou a minha apresentação, me prejudicou na minha captação. Legal? Muito importante. E outra coisa, como eu gosto de falar, gente, a falta realmente de experiência. Gente, se você não der o teu primeiro passo, você nunca vai ter experiência. Chegando no nosso mundo real. Procurar emprego. Eu nunca trabalhei na minha vida. Cara, você vai lá toda animada, querendo trabalhar, e a pessoa fala para você o quê? Você não tem experiência, para que você vai trabalhar aqui? Você não tem experiência, por que você vai trabalhar aqui? Então, a gente tem, nessa questão de apresentar pitch, a gente tem possibilidade de apresentar. Só que a gente tem medo de apresentar por causa desses pontos. Insegurança, medo do julgamento, e eu acabo não apresentando, eu deixo outras pessoas apresentarem o projeto para mim. Ou acabo não apresentando e não perco a oportunidade de ter aquele recurso por causa de não conseguir apresentar um pitch, porque eu não tenho experiência. Então, gente, a gente faz essa experiência. Como eu disse, você não precisa ir direto e falar com uma empresa, mas você pode começar a fazer teu pitch de elevador. Falar com as pessoas que estão chegando no teu projeto, perguntando quem é o projeto. E você fala o nome do projeto, a história do projeto, assuntos direcionados ao projeto, resultados do projeto, número de crianças, público, onde você está localizado, por que da existência desse projeto. Então, você pode estar trabalhando essa sua fala de um pitch com as pessoas que estão chegando no seu projeto. E você vai criar a experiência da fala. Depois é só você criar a experiência realmente do fazer. Que aí você já sabe, você já está mais firme. E aí você faz o seu primeiro pitch apresentando para uma empresa. Como eu disse, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas a questão é, quanto mais você fizer, melhor você vai estar no próximo. É crescimento e aprendizado constante.